Você já sentiu todos os preconceitos de uma vida inteira, duros e frios como pedra, desmoronarem em apenas alguns dias, como se fossem feitos de areia? Existe uma força capaz de derreter o cinismo de um homem que por 62 anos acreditou viver no centro do mundo civilizado? Para Alain, um francês de uma pequena e cinzenta cidade na Bretanha, o Brasil era um conceito distante, um borrão no mapa-mundi associado apenas a manchetes negativas. Perigo, barulho, sujeira. Um país de crime endêmico e doenças tropicais. Um lugar onde a vida humana valia pouco. Ele, um homem habituado à pontualidade dos trens, ao silêncio respeitoso dos espaços públicos e à elegância contida da cultura europeia, via o Brasil como a antítese de tudo o que prezava. Mas quando este mesmo homem retornou de sua viagem, as primeiras palavras que saíram de sua boca deixaram sua esposa, Louise, em estado de choque, um silêncio que pesava mais que qualquer discurso. No Brasil, ele disse, com a voz embargada e os olhos marejados, eu recuperei a temperatura da minha alma. O que neste país caótico e imperfeito, poderia ter abalado as convicções de um homem que não mudava de opinião há décadas? O que teria acontecido naquela terra que o mundo insiste em pintar com as cores do medo? A resposta não estava nas praias paradisíacas ou no carnaval exuberante que os folhetos turísticos vendem. A transformação de Alain começou no caos ensurdecedor de um aeroporto, no sabor explosivo de uma feijoada comida em um balcão de boteco, e no gesto inacreditável de um trabalhador humilde que, não tendo quase nada, lhe ofereceu tudo. Foi ali, no coração da suposta desordem, que ele descobriu o que o mundo civilizado havia perdido: o calor humano, a alma brasileira. Esta é a história de como o barulho se tornou a música da vida. De como a desordem revelou ser a mais pura forma de conexão. E de como um gringo cético descobriu que, enquanto a Europa tem os relógios, o Brasil tem o tempo. Prepare-se, pois quando esta narrativa chegar ao fim, talvez não seja apenas a visão de Alain sobre o Brasil que terá mudado, mas a sua própria visão sobre o que realmente significa ser rico. A jornada que vai mudar seus valores para sempre começa agora. E antes de começarmos, se você acredita no poder de histórias como esta, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Seu apoio nos ajuda a mostrar a verdadeira alma do nosso Brasil para o mundo. O Brasil? Já está saturado, não acham? A frase de Alain pairou sobre a sala de reuniões do Comitê de Turismo como uma névoa fria. Ninguém ousou contestar. Nas paredes do pequeno escritório municipal, um velho mapa-mundi desbotado. Sobre a mesa, pilhas de relatórios e brochuras de destinos exóticos. Sentada ali, naquela mesma cadeira por mais de 20 anos, Alain, aos 62 anos, nem mesmo entendia por que aquelas palavras haviam escapado de seus lábios com tanto desprezo. Para ele, o Brasil sempre fora um país distante, um ruído de fundo no noticiário global. As imagens que lhe vinham à mente eram sempre as mesmas: a violência das favelas, a desordem do carnaval, a corrupção na política. Um povo que, em sua visão, vivia em um estado de perpétua improvisação, sem a disciplina e a ordem que ele tanto valorizava. A desordem gera insegurança, costumava pensar. O barulho excessivo é um sinal de falta de respeito. E a proximidade física constante é uma invasão de privacidade. Sua França era o oposto. Silenciosa, organizada, previsível. As pessoas mantinham uma distância educada, as conversas eram em tom moderado, e a vida seguia um roteiro claro. A limpeza das ruas parisienses, a pontualidade dos TGV, a sutileza de um queijo bem maturado, isso para Alain era civilização. O Brasil, com sua música alta, suas cores vibrantes e sua gente que se abraçava como se o mundo fosse acabar, parecia-lhe um ataque aos sentidos, uma cultura sem refinamento. E havia, claro, a barreira da língua, um português que soava cantante e caótico aos seus ouvidos, e a fama de que o inglês era inútil fora dos hotéis de luxo. Imaginar-se perdido tentando pedir informações ou resolver um problema era o suficiente para lhe causar um calafrio. Mas havia outra razão, uma que ele nunca admitira em voz alta: o Brasil lhe parecia subdesenvolvido demais. Um lugar onde a infraestrutura era precária, onde a beleza natural era ofuscada pela pobreza e pela falta de estrutura. Um país que, em sua opinião, ainda não estava pronto para receber um turista exigente como ele.
Um país bonito, talvez, mas exaustivo. Foi essa muralha de preconceitos que o manteve afastado do Brasil por toda a sua vida. Ao final da reunião, Alan entrou em seu café habitual, um lugar silencioso onde o único som era o tilintar das xícaras. Enquanto folheava o jornal, uma pequena matéria chamou sua atenção, quase escondida no caderno de viagens: o povo mais acolhedor do mundo. O artigo, escrito por um jornalista britânico, não falava de praias ou florestas. Falava de gestos. De um estranho que dividiu seu guarda-chuva durante uma tempestade em São Paulo. De uma família que o convidou para um churrasco em Porto Alegre após ele pedir uma simples informação. De um vendedor de cocos no Rio de Janeiro que, ao perceber que ele havia sido enganado por um taxista, se recusou a cobrar pela água de cocô e ainda o ajudou a chamar um transporte honesto. Alan franziu a testa. Pura sorte, ou talvez um exagero jornalístico para vender uma história bonita. Propaganda. Mesmo assim, a matéria citava dados de pesquisas internacionais que, ano após ano, colocavam os brasileiros entre os povos mais receptivos a estrangeiros. Ele releu o artigo, o café esfriando intocado na xícara. Existem coisas que os números não podem explicar, pensou, mas também existem verdades que só os números revelam. Aquela frase ecoou em sua mente. Naquela noite, uma mensagem inesperada chegou ao seu e-mail. Era de Pierre, um velho amigo de faculdade que trabalhava para uma multinacional e estava baseado em São Paulo há alguns anos. A mensagem era curta, quase um telegrama: Alan, você já veio ao Brasil? Este país tem um valor que só se entende com a nossa idade. Vemos coisas que os jovens não conseguem enxergar. A Europa está doente de uma solidão que nem percebe mais. Venha antes que seja tarde demais. As palavras, enigmáticas e diretas, o atingiram como um soco no estômago. Quando contou à sua esposa Louise sobre o e-mail, ela fechou o livro que estava lendo, olhou-o com um sorriso enigmático e disse com uma calma surpreendente: então vá. Talvez seja exatamente do caos que você precisa para sentir algo novo. A voz dela foi o empurrão final. Naquele instante, uma pequena chama de curiosidade se acendeu no coração cético de Alan. Sentou-se em frente ao computador e, com os dedos trêmulos, clicou em reservar voo. As palavras São Paulo brilharam na tela. O país mais distante em seu mapa mental de repente parecia ter chegado à sua porta. Mal sabia ele, naquele momento, que não estava apenas comprando uma passagem de avião. Estava comprando um bilhete para a demolição de seu mundo. O Brasil silenciosamente já começava a preparar o terreno para abalar os alicerces de suas certezas. Na manhã da partida, o céu da Bretanha estava, como de costume, coberto por uma espessa camada de nuvens cinzentas. O peito de Alan, no entanto, continha uma estranha e inédita agitação. Pela janela do táxi, a paisagem familiar de sua cidade parecia desbotada, como se sua mente já estivesse focada em outras cores. No portão de embarque, Louise lhe entregou um pequeno frasco de álcool em gel e um guia de conversação, sorrindo com tranquilidade. Ele respirou fundo ao sentar-se na poltrona do avião. Apesar de ser um viajante experiente, nunca se sentirá tão ansioso. Quando o avião rompeu a barreira de nuvens, uma luz dourada inundou a cabine. A longa jornada sobre o oceano estava chegando ao fim quando o anúncio do piloto ecoou: senhores passageiros, em breve iniciaremos nosso procedimento de descida para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Alan sentiu o coração acelerar. A imagem que tinha em sua mente era de um desembarque tenso, de um lugar onde precisaria estar em alerta máximo desde o primeiro segundo. E a realidade, de certa forma, superou suas expectativas, mas de um jeito que ele jamais poderia ter imaginado. Assim que as portas da aeronave se abriram, ele não foi recebido por um silêncio ordenado, mas por uma onda de som. Uma cacofonia de vozes altas, risadas, choros e gritos de alegria que vinham da área de desembarque. Era uma parede sonora, quente e úmida que o atingiu em cheio. Pessoas se amontoavam perto da saída, segurando cartazes, balões e flores. O ar vibrava com uma energia crua, uma emoção transbordante que ele nunca havia testemunhado em nenhum aeroporto europeu. Isso é realmente um aeroporto? Ele sussurrou para si mesmo, meio chocado, meio horrorizado.
Em Paris, as chegadas eram eventos contidos, quase solenes. Abraços discretos, sorrisos controlados. Aqui, era uma explosão. Famílias inteiras se jogavam umas nos braços das outras, em abraços que pareciam capazes de quebrar costelas, com lágrimas e risos se misturando sem cerimônia. Mães chorando, filhos gritando pai, avós sendo erguidas do chão. Era um caos. Um caos espetacularmente humano. Seu primeiro instinto foi de repulsa e medo. Ele apertou sua carteira no bolso da calça, sentindo-se um alvo em meio àquela multidão barulhenta e expansiva. É exatamente como eu temia, pensou. A fila da imigração, ao contrário do que esperava, moveu-se com uma fluidez surpreendente, mas não por causa de um sistema eficiente, e sim por uma espécie de ordem orgânica. As pessoas conversavam alto umas com as outras na fila, trocando histórias sobre suas viagens, rindo com estranhos. O oficial da imigração, em vez da frieza burocrática a que estava acostumado, olhou para seu passaporte, abriu um sorriso largo e disse em um inglês esforçado: "Primeira vez no Brasil? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Aproveite nosso sol." Alan ficou sem reação. Meu amigo? Um completo estranho o chamava de amigo. Ao sair para o saguão principal, a sensação de desordem se intensificou. O barulho era ensurdecedor. Vendedores ambulantes ofereciam chips de celular, motoristas de táxi disputavam passageiros aos gritos. Era um bombardeio sensorial. Ele se sentiu pequeno, vulnerável. No táxi a caminho do hotel, a paisagem de São Paulo se revelou. Um mar de concreto, prédios que arranhavam o céu, um trânsito caótico com motoristas buzinando e gesticulando. Mas por entre o concreto, ele via pichações coloridas que pareciam obras de arte, árvores frondosas que insistiam em crescer em meio ao caos, em cada esquina gente. Muita gente. Pessoas conversando nas calçadas, rindo em pontos de ônibus, vivendo suas vidas do lado de fora, não escondidas dentro de casa. Ao chegar ao hotel e abrir a porta do quarto, Alan e Louise se entreolharam. O quarto era limpo, sim, mas não tinha a esterilidade impessoal dos hotéis europeus. Havia uma cesta de frutas tropicais sobre a mesa com um bilhete escrito à mão: "Esperamos que tenha uma doce estadia." Um pequeno detalhe, mas que parecia carregar uma intenção, um calor. "Eles realmente parecem felizes que estamos aqui", disse Louise. Alan apenas assentiu, ainda processando o choque cultural do aeroporto. Ele acreditava que o Brasil era um país perigoso e hostil. Mas o que sentirá no aeroporto não fora hostilidade. Fora uma intensidade, uma paixão, uma ausência de filtros que o assustou, mas que no fundo era inegavelmente viva. O silêncio da Europa de repente lhe pareceu não apenas ordem, mas ausência. Aquele pequeno desconforto que brotou no aeroporto não era mais apenas medo. Era uma semente de dúvida, de uma curiosidade assustadora. A jornada de Alan mal havia começado, mas a alma brasileira já o havia agarrado pelo colarinho. Após desfazer as malas e um breve descanso, Alan e Louise saíram para jantar. A noite paulistana era surpreendentemente vibrante. Alan, determinado a evitar as armadilhas para turistas, guiou-os por ruas secundárias, longe das avenidas iluminadas. Eles encontraram um pequeno boteco de esquina, um lugar que parecia ter parado no tempo. A pintura da fachada estava descascada, as mesas de metal se espalhavam pela calçada e o menu, escrito a giz numa lousa, era um mistério de palavras em português. Não havia nenhum sinal de inglês, nenhum aceno para estrangeiros. Perfeito. É aqui que vamos encontrar o Brasil de verdade, pensou Alan, empurrando a porta. O som de uma TV ligada em um jogo de futebol e o aroma de alho frito e cerveja encheram o ar. O lugar era pequeno, barulhento e lotado. No balcão, alguns homens assistiam ao jogo gesticulando e gritando a cada lance. Por um momento os olhares se voltaram para o casal de gringos na porta, mas logo retornaram à tela, com um ou dois sorrisos discretos na direção deles. A dona do bar, uma senhora robusta de cabelos grisalhos e sorriso fácil chamada Maria, limpava o balcão com um pano. Suas palavras não eram muitas, mas seus gestos eram eloquentes.
Ela apontou para uma mesa vaga no canto e com um inglês macarrônico perguntou: fome? Cerveja? A simplicidade e a falta de cerimônia eram tão diretas que Alan sentiu sua tensão diminuir. Era um ambiente completamente diferente dos cafés parisienses silenciosos e formais, mas, estranhamente, ele não se sentia desconfortável. A comida chegou em pratos simples, sem nenhuma pretensão. Primeiro, uma porção de coxinhas douradas e crocantes. Ao dar a primeira mordida, os olhos de Alan se arregalaram. Uma explosão de sabor. O frango cremoso e bem temperado, a massa fina, o exterior perfeitamente frito. Era simples, mas complexo. Reconfortante, mas excitante. Em seguida veio o prato principal que Dona Maria insistiu que provassem, a feijoada. Uma cumbuca de barro fumegante, cheia de um ensopado escuro e rico, acompanhada de arroz branco, couve refogada, farofa e pedaços de laranja. Alan mergulhou a colher com hesitação. A primeira garfada foi uma revelação. Um sabor profundo, defumado, salgado e complexo que parecia contar uma história em cada grão de feijão. Era a antítese da culinária francesa contida e delicada que ele conhecia. Era uma comida com alma, com substância, com história. Isso é inacreditável, murmurou ele para Louise, que apenas sorria, deliciando-se com a sua própria porção. Vendo a expressão de puro prazer no rosto de Alan, Dona Maria se aproximou com a panela e, sem que ele pedisse, despejou mais uma concha generosa de feijoada em seu prato. Chorinho, ela disse, piscando um olho. Um pouquinho mais, de graça. Alan ficou perplexo. Um extra, um presente, simplesmente porque ele estava gostando? Satisfeitos e aquecidos pela comida e pela cerveja gelada, Alan se levantou para pagar a conta. E foi nesse momento que o impensável aconteceu. Ele enfiou a mão no bolso traseiro da calça e seu coração gelou. A carteira não estava lá. Um suor frio percorreu sua espinha. Ele vasculhou todos os bolsos, freneticamente. Nada. O pânico tomou conta dele. Tinha sido roubado. Naquela rua escura, na multidão, alguém havia batido sua carteira. Todos os avisos, todos os seus medos se materializaram naquele instante. Fomos roubados, Louise, disse ele, a voz falhando. Dona Maria, percebendo o pânico em seus olhos, se aproximou. Alan tentou explicar com gestos e palavras quebradas. Foi então que um homem que estava sentado no balcão, vestindo um macacão de trabalhador sujo de cimento, se levantou e se aproximou. Alan recuou, instintivamente. O homem, chamado João, sorriu e disse algo em português para Dona Maria. Em seguida, ele tirou do próprio bolso a carteira de Alan. Intacta. João explicou, com a ajuda da tradução improvisada de Dona Maria, que tinha visto a carteira cair do bolso de Alan quando ele se sentou. Ele a pegou e guardou, esperando o momento certo para devolver. Alan ficou mudo. O alívio foi tão grande quanto a vergonha que sentiu em seguida. Ele havia julgado aquele homem, aquele lugar, aquele povo. Pegou a carteira, conferiu rapidamente, estava tudo lá, dinheiro, cartões, e com gratidão, tirou uma nota de R$ 50 para oferecer a João como recompensa. A reação de João foi imediata e visceral. Ele balançou a cabeça negativamente, com uma expressão quase ofendida, e empurrou a mão de Alan para trás com gentileza. Não, não. De jeito nenhum, disse ele em português, e Dona Maria traduziu. Ele disse que aqui a gente se ajuda. Não precisa de dinheiro para ser honesto, meu amigo. E para completar o choque de Alan, João insistiu em pagar a conta do jantar deles. Vocês são visitantes na minha cidade, ele disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Alan tentou recusar, mas a firmeza e a dignidade no olhar daquele homem simples eram inabaláveis. Ele pagou. Um trabalhador da construção civil, que provavelmente ganhava em um mês o que Alan gastava em um fim de semana, pagou o jantar de um turista francês rico que momentos antes o suspeitava de ser um ladrão. Ao saírem do boteco e sentirem o ar quente da noite paulistana, Alan parou na calçada, segurando a carteira em suas mãos como se fosse um artefato sagrado. O gesto de João não foi um origami delicado e simbólico.
Foi um ato de generosidade crua, real e avassaladora. Não havia palavras, não havia necessidade de explicação. Era um sentimento puro, transmitido por uma ação. As palavras podem mentir, mas um gesto como este. Não, pensou. Naquele momento, no coração do caos de São Paulo, a primeira e mais espessa camada de seu preconceito se partiu em 1000 pedaços. Ele que se achava tão civilizado, nunca em sua vida havia testemunhado uma demonstração de humanidade tão poderosa. E a viagem estava apenas começando. No dia seguinte, Alan e Louise decidiram fazer uma viagem de ônibus de São Paulo para o Rio de Janeiro. Alan, acostumado com a eficiência silenciosa dos trens europeus, preparou-se para o pior, um veículo velho, desconfortável e barulhento. Para sua surpresa, o ônibus era moderno e limpo, mas a experiência que se seguiu não tinha nada a ver com a infraestrutura. Tinha a ver com as pessoas. Assim que o ônibus partiu, o silêncio formal que ele esperava foi quebrado. Uma senhora na poltrona da frente abriu um pacote de biscoitos e imediatamente ofereceu para o jovem ao seu lado. Um homem no fundo do ônibus começou a tocar um violão suavemente, e logo algumas pessoas começaram a cantarolar baixo, acompanhando a melodia. Não era uma festa, era uma trilha sonora espontânea para a viagem. Alan, a princípio, sentiu-se irritado. Onde estava a privacidade? O respeito pelo espaço pessoal? Em um trem na França, tal comportamento seria recebido com olhares de reprovação. Todos estariam em seu próprio mundo, com fones de ouvido, lendo um livro ou olhando para a tela de um celular. O silêncio era uma regra não escrita, um pilar da convivência civilizada. Mas, conforme as horas passavam, ele começou a observar. Viu um passageiro ajudando o outro a guardar a bagagem no compartimento superior. Ouviu duas mulheres que nunca tinham se visto antes trocando receitas e mostrando fotos de seus filhos. Viu um grupo de jovens rindo alto de uma piada, uma gargalhada contagiante que fez metade do ônibus sorrir. Ninguém parecia se importar com o barulho. Na verdade, parecia que eles o apreciavam. Foi então que a ficha caiu, com o peso de uma revelação. Ele se lembrou das viagens de trem em sua terra natal. O silêncio absoluto. Vagões inteiros de pessoas sentadas a centímetros umas das outras, mas a anos-luz de distância em termos de conexão. Ninguém se olhava nos olhos. Ninguém conversava. O silêncio que ele sempre considerou como ordem e respeito de repente lhe pareceu outra coisa, solidão. Uma solidão profunda e coletiva. O barulho no ônibus brasileiro não era ruído. Era comunicação. Era comunidade. Era a música da vida, como lhe ocorreria mais tarde. As pessoas não estavam isoladas em suas bolhas individuais. Elas compartilhavam o mesmo espaço, o mesmo tempo, a mesma jornada. E faziam isso juntas. Aquele caos sonoro era, na verdade, uma teia invisível de conexões humanas sendo tecida em tempo real. Alan olhou para Louise, que cochilava tranquilamente ao seu lado, embalada pelo balanço do ônibus e pela melodia do violão. Pela primeira vez, ele não sentiu o barulho como uma agressão, mas como um abraço. E percebeu com um arrepio que talvez sua civilizada Europa estivesse doente de silêncio. A chegada ao Rio de Janeiro foi outro impacto sensorial. A cidade, espremida entre montanhas verdes e o mar azul, era de uma beleza quase violenta. No dia seguinte, eles subiram o Corcovado para ver o Cristo Redentor. Alan esperava um lugar de contemplação silenciosa, um santuário de paz. O que encontrou foi uma celebração vibrante da vida e da fé. O topo da montanha estava lotado. Pessoas de todo o mundo se misturavam com brasileiros, todos com os olhos voltados para a estátua monumental. Mas não havia silêncio. Havia música vindo de um pequeno grupo que cantava canções religiosas. Havia o som de centenas de câmeras disparando. Havia risadas, exclamações de admiração em dezenas de línguas. E havia orações não sussurradas em particular, mas faladas em voz alta com fervor e emoção. Alan viu uma mulher de joelhos com os braços erguidos para o Cristo, o rosto banhado em lágrimas de gratidão.
Viu uma família inteira se abraçar, posando para uma foto com os braços abertos, imitando a estátua, seus rostos irradiando uma alegria pura e contagiante. A fé ali não era uma experiência interna e solitária. Era compartilhada, explosiva, comunitária. Era uma força visível, palpável, que unia todas aquelas pessoas sob o olhar de pedra do Redentor. Ele, um cético, sentiu a energia daquele lugar. Era uma fé que não pedia silêncio, mas que se manifestava na alegria, no canto, nas lágrimas. Uma fé que não era sobre fugir das dificuldades da vida, mas sobre encontrar força e esperança apesar delas. Ele se lembrou das catedrais góticas da Europa. Lugares magníficos, mas solenes e silenciosos, onde a fé parecia algo pesado, histórico, quase opressor. Ali no topo do Corcovado, sob o sol tropical, a fé era leve, era alegre, era presente. Era uma celebração da resiliência humana. Ele olhou para a cidade maravilhosa aos seus pés, as praias, a floresta, mas também as comunidades apinhadas nos morros. E entendeu que a alegria daquele povo não vinha da ausência de problemas, mas de uma capacidade inacreditável de celebrar a vida em meio a eles. Nos dias que se seguiram, a percepção de Alan continuou a se transformar. Ele começou a notar os pequenos gestos, as interações cotidianas que formavam a verdadeira essência do calor humano brasileiro. Não eram grandes atos de heroísmo, mas a soma de milhares de pequenas gentilezas que para os brasileiros eram tão naturais quanto respirar. Pela manhã, andando por um bairro residencial, ele viu um feirante dar uma banana de graça para uma criança pequena que olhava com desejo para sua barraca. A mãe da criança agradeceu, e o feirante respondeu com um simples imagina, como se fosse a coisa mais óbvia a se fazer. Em uma rua movimentada, uma senhora idosa deixou cair sua sacola de compras, e imediatamente 3 pessoas que ele nunca tinha visto antes pararam para ajudá-la a recolher tudo, conversando e rindo com ela como se fossem velhos amigos. Ele observou a linguagem corporal. As pessoas se tocavam ao conversar. Um toque no braço, uma mão no ombro, abraços calorosos e demorados ao se cumprimentar e se despedir. Havia uma intimidade física, uma ausência de barreiras que contrastava brutalmente com a distância formal da cultura francesa. No início ele se sentia invadido. Agora começava a ver aquilo como uma forma de comunicação, uma expressão de afeto e confiança que as palavras sozinhas não conseguiam transmitir. Um dia, à tarde, eles se sentaram em um quiosque em Copacabana. Ao lado deles, um grupo de amigos conversava animadamente. Um deles estava claramente passando por um momento difícil. Os outros não ofereciam conselhos distantes ou clichês vazios. Eles o ouviam atentamente, o abraçavam, faziam piadas para aliviar a tensão, e a todo momento reafirmavam: "Estamos juntos, cara. Você não está sozinho." Alan pensou em seus próprios amigos na França. Eles se importavam, claro, mas a expressão desse cuidado era muito mais contida, mais intelectual. Aquele apoio visceral, físico e emocional, era algo que ele raramente via. "Ninguém aqui parece ter vergonha de sentir", ele comentou com Louise. "Se estão felizes, eles gargalham. Se estão tristes, eles choram e se apoiam. Se gostam de você, eles te abraçam." Louise, que parecia ter entendido o Brasil muito antes dele, sorriu. "Talvez nós tenhamos nos tornado civilizados demais, Alan. Tão civilizados que nos esquecemos de como ser humanos." Aquela frase o atingiu em cheio. A sociedade que ele tanto admirava, com suas regras, sua etiqueta e sua ordem, talvez tivesse pago um preço alto por isso. Havia criado uma sociedade de indivíduos eficientes, mas isolados. O Brasil, com todas as suas falhas, sua ineficiência e seu caos, havia preservado algo infinitamente mais valioso: a conexão. A certeza de que, não importa o que acontecesse, você nunca estaria verdadeiramente sozinho. Ele finalmente entendeu a frase do e-mail de seu amigo Pierre: "A Europa está doente de uma solidão que nem percebe mais." E ele percebeu que também estava doente. E que o Brasil era o remédio. O dia de voltar para a França chegou rápido demais. No trajeto para o aeroporto, o coração de Alan estava pesado com um sentimento para o qual a língua francesa não tinha uma palavra exata, mas que ele agora entendia perfeitamente: saudade.
Ele não sentia falta das paisagens, mas das pessoas. Do sorriso de Dona Maria, da dignidade de João, da alegria contagiante no rosto das pessoas no Corcovado. O saguão do aeroporto estava tão caótico e barulhento quanto no dia em que chegaram. Ele viu as mesmas cenas de reencontros emocionados, os mesmos abraços apertados, as mesmas lágrimas de alegria. Mas agora ele não via desordem. Ele via amor. Um amor expansivo sem vergonha que transbordava e contagiava o ambiente. O que antes lhe pareceu assustador, agora lhe parecia a coisa mais linda do mundo. Ele percebeu que o Brasil não era um país de pessoas barulhentas. Era um país de corações barulhentos. Enquanto esperava na fila do check-in, ele tirou o celular do bolso e olhou para a única foto que tirou em São Paulo, um retrato de João e Dona Maria, sorrindo em frente ao seu pequeno boteco. Aquela foto era o seu origami. Um símbolo de uma riqueza que não se pode contar em euros. A riqueza de um país que, apesar de todas as suas dificuldades materiais, possuía um tesouro emocional incalculável. O mundo pensa que o Brasil é perigoso, ele disse a Luíse com a voz embargada. Mas eu nunca me senti tão protegido e tão amado em toda a minha vida. O avião decolou, deixando para trás a cidade que se espalhava abaixo, cheia de luzes e de vida. Alan olhou pela janela, e uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto. A lágrima não era de tristeza, mas de uma gratidão avassaladora. O preconceito, afinal, era apenas uma forma de cegueira. E o Brasil, com sua luz intensa e seu calor humano, havia lhe devolvido a visão. Ele finalmente entendeu. A Europa, com sua precisão e sua pressa, tinha os relógios. Mas o Brasil, com sua alma e sua paixão, tinha o tempo. E isso, ele agora sabia, era tudo. E você? Já teve uma experiência que quebrou seus preconceitos sobre um povo ou um lugar? Você, brasileiro, já presenciou a transformação de um gringo ao descobrir a nossa alma? Conte a sua história nos comentários. Queremos ouvir a voz do nosso povo, que é o nosso maior tesouro. Se esta história tocou seu coração, deixe o seu like, compartilhe com o mundo e não